Receber o diagnóstico de epilepsia não é fácil nem para o paciente, nem para a família. Eu achava que com meu filho não podia acontecer isso. Nossa, para mim sempre foi um desespero. Os adolescentes sofrem muito porque é um período de inserção e que eles querem participar, eles precisam fazer parte de um grupo e se sentir igual. Isso causa realmente um impacto muito grande. E aí a primeira coisa que acontece realmente é você ter uma autoimagem mais rebaixada. É preciso que se termine com esse estigma. É preciso que se entenda que há várias formas de epilepsia, que epilepsia não é sinônimo de doença mental, que epilepsia não é sinônimo de deterioração das funções cognitivas, das funções da memória, que uma pessoa com epilepsia pode apresentar, inclusive, remissão espontânea das suas crises. O carinho, o apoio familiar e dos amigos é essencial. Essa atitude, sem dúvida, motiva o portador de epilepsia a enfrentar o problema com coragem e otimismo. Eu sempre tive apoio da família em todos os lados e âmbitos, e, por incrível que pareça, a minha esposa, mesmo sabendo desse caso, até então eu não era casado, e mesmo sabendo de tudo, me aceitou como eu sou, como eu tenho, o que aconteceu, e me dava um apoio. O equilíbrio familiar e emocional é fundamental. Por isso, se necessário, não se envergonhe. Recorra à psicoterapia. A informação ajuda, inclusive, a amenizar os medos em relação ao futuro. A medicina evolui rapidamente e garante cada vez mais eficácia no tratamento da epilepsia. Nós podemos dizer que realmente a epilepsia tem cura, e essa é uma mensagem que deve estar muito clara para todo portador de epilepsia e para toda pessoa que convive com epiléptico. Com o tratamento adequado, se consegue o controle das crises. Com as crises controladas ou parcialmente controladas, o epilético pode e deve levar uma vida normal. São basicamente duas abordagens no tratamento das epilepsias: medicamentosa e cirúrgica. O tratamento da epilepsia hoje, predominantemente, ele é um tratamento medicamentoso. Nós usamos drogas que vão, portanto, diminuir a descarga excessiva que ocorre em alguns neurônios do sistema nervoso, que são, portanto, a causa da crise epiléptica. Há drogas antiepilépticas que funcionam mais para as crises parciais e há outras que funcionam para crises generalizadas. Eu não tenho mais crises. Depois que eu comecei a tomar esse remédio, o último que foi de acordo com o que eu estava realmente precisando. Admite-se que cerca de 70% das pessoas com epilepsia terão suas crises controladas com as medicações. E cerca de 30% terão crises de mais difícil controle. Não há um tratamento único que vale para todos. E a duração do tratamento varia de pessoa para pessoa. O tratamento das crises epiléticas, e é bom que a população saiba disso, ele deve ser prolongado. Em geral, mais do que 2 anos de tratamento. Mas quando as crises se tornam controladas, os exames se normalizam, muitos desses indivíduos podem até mesmo deixar de tomar medicamentos. Algumas formas de epilepsia, entretanto, requerem tratamento medicamentoso por toda a vida. E não se esqueça, os medicamentos devem ser prescritos pelo médico. Não interrompa e não altere a dosagem da medicação por conta própria. Isso pode provocar sérias complicações. Não tome outro remédio sem orientação médica. E na ocorrência de efeitos colaterais, converse com o seu médico. O sucesso do tratamento depende muito da adesão do paciente. Deve-se seguir rigorosamente as orientações médicas e tomar os medicamentos direitinho no dia e horário indicados. O tratamento realmente é muito importante e eu sigo ele realmente à risca, né? Porque eu sei que se de repente eu falhar, né, com medicamentos que eu tomo, realmente isso vai me gerar uma convulsão. O tratamento da epilepsia envolve uma equipe multiprofissional. Todo paciente, ele é um indivíduo com múltiplos aspectos. Então nós não estamos nunca tratando uma doença, nós estamos tratando um ser humano. Agora vamos conhecer melhor a abordagem cirúrgica. A cirurgia para o tratamento das epilepsias é indicada para aqueles pacientes nos quais não se conseguiu um controle adequado das crises com os medicamentos antiepiléticos clássicos, os tradicionais, não se conseguiu um controle adequado com
com o uso dos novos medicamentos em pacientes nos quais você consegue detectar um foco localizado, geralmente nas regiões temporais. É a capacidade que nós temos hoje de localizar a lesão e ir lá seletivamente e retirá-la sem lesar o resto do cérebro, que torna a cirurgia de epilepsia um método extremamente eficaz no tratamento dessa doença. Olha, graças a Deus, depois que eu fiz a cirurgia, fazem 9 meses que eu não tenho crise nenhuma. A decisão por uma cirurgia depende de uma avaliação bastante complexa que requer uma série de exames. Portanto, a avaliação é complicada, é uma avaliação muito detalhada e você tem que garantir à pessoa que eventualmente vai ser submetida à cirurgia que ela poderá ter uma chance de maior ou menor de sucesso cirúrgico quanto ao controle das crises, porém, sem o aparecimento de outras consequências neurológicas. Essa é uma dúvida frequente. Os riscos de sequelas após uma cirurgia, o que vale uma orientação médica. Toda cirurgia implica em risco. Como a cirurgia para a epilepsia é uma cirurgia eletiva, muitas dessas situações são controladas e o risco de sequela é mínimo, é muito pequeno. A grande maioria dos pacientes se beneficia do tratamento cirúrgico com uma melhora na frequência de crises, às vezes com ausência de crises e geralmente, na grande maioria dos casos, sem sequelas. Há possibilidade de cirurgia também para os casos de epilepsia generalizadas, em que não é possível localizar especificamente a região do cérebro que origina as crises. Nessas situações, é somente possível propor para esses pacientes uma cirurgia chamada paliativa. Paliativa no sentido de que ela não vai fazer com que as crises cessem totalmente, mas vai fazer com que as crises diminuam terrivelmente, que tem uma redução mínima de 90% das crises. É muito importante que o portador de epilepsia também aprenda a se cuidar melhor e passe a adotar medidas de prevenção. Então são várias coisas que o indivíduo epiléptico deve fazer para evitar ter crises, né? Alimentação no horário correto, ter horas de sono adequada, tudo isso para que o sistema nervoso não se sinta abalado e possa responder adequadamente ao tratamento. O portador de epilepsia deve sempre estar informado da possibilidade de ocorrências de crises durante o período de tratamento. É importante que o indivíduo não encare isso como uma derrota, que ele encare isso como um processo natural da doença. E que isso não está significando que ele não está podendo ter um tratamento eficaz. É preciso cooperar, evitando todos os fatores precipitantes, os fatores desencadeantes das crises, ou seja, é preciso adequar o modo de vida a esta condição. E confiar que a maioria das pessoas que têm crises apresentarão vidas produtivas e vidas que não devem ser limitadas pela ocorrência desses eventos. Não se deve nunca desistir do tratamento. É preciso ter persistência e determinação. E essa trajetória depende também da relação médico-paciente. O essencial no tratamento de qualquer doença, inclusive da epilepsia, é o bom relacionamento médico-paciente, que faz com que aumente a confiança e a aderência do paciente ao tratamento. Olha, eu acho que é o seguinte, como alguém vai ao médico, ao consultório de um neurologista, passar por uma consulta, não deve ter medo de falar nada. Explique tudo, detalhe tudo, como aconteceu. Quem vivencia uma crise epilética, às vezes, não consegue controlar o medo de um novo episódio. Você sempre fica com medo. Depois que você volta, alguém diz para você teve uma crise, você não quer aceitar. Então, ele mesmo pode vir a se restringir, a se colocar restrições não necessárias. Né? Então, nesse sentido, é muito importante o apoio emocional da família, né? O apoio da equipe que o atende, até para esclarecer o que são limites reais e o que são limites aí fantasiosos, né? Que são gerados, às vezes, por ideias errôneas mesmo. Para evitar a discriminação, é preciso uma mudança de postura por parte da sociedade e do próprio portador de epilepsia.
É muito importante que o portador de epilepsia entenda que ele é uma pessoa exatamente igual a qualquer outra. E ele pode e deve participar de atividades escolares, ele pode e deve ter atividade profissional, ele pode e deve ter uma atividade familiar, pode se casar, ter filhos, e isso tudo vai acontecer de um modo normal, como qualquer outra pessoa. Tem preconceito quanto ao trabalho? Tem. E daí? Deixa o preconceito para lá e procura produzir. Mostra o que você é bom, mostra a sua capacidade. Você mostrou a sua capacidade, você mostrou o que tem, acabou, não tem conversa. Devem ser evitados, durante o tratamento, os trabalhos com equipamentos perigosos e profissões que possam representar risco. Agora vamos ver mais alguns cuidados que devem ser adotados durante o período de tratamento. Esportes. Na verdade, existem alguns esportes considerados de risco para o paciente epilético. Entre eles, a gente pode citar os esportes de alto contato, como, por exemplo, o judô, o karatê, jiu-jitsu, alpinismo, mergulho submarino e assim por diante. Dirigir carro. Então, normalmente, durante o tratamento, esse indivíduo não deve dirigir, mas depois de um certo tempo, onde já houve a melhora do quadro, 2 anos após a melhora do quadro epilético, onde com exames e que o indivíduo já não apresenta mais crise alguma, esse aspecto pode ser revisto e discutido. Cuidados em casa. Então, não fazer determinados serviços que possam colocar em risco, limpeza de janelas, né, em altura, em edifícios, cozinhar. Isso vai depender muito da frequência de crise do indivíduo e do tipo de epilepsia que ele apresenta. E vale mais um alerta. Não é aconselhável superproteger nenhum portador de epilepsia, nem mesmo a criança. A superproteção pode provocar sentimentos de insegurança e incapacidade. E isso é fundamental que não se faça com o paciente epilético. Nem ele com relação a ele mesmo. Ele que não cria os seus autopreconceitos. Né? Que, de certa forma, tudo vai ocorrer muito bem. Ele pode se tornar um grande filósofo, um grande artista, um grande trabalhador, no que for, porque a epilepsia não interfere com a vida normal dos indivíduos. Anote alguns locais onde você pode obter mais informações sobre epilepsia. Associação Brasileira de Epilepsia. Reuniões mensais, última segunda-feira do mês, às 19 horas, na Escola Paulista de Medicina. Telefone 011-576-4508. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. Telefone 011-3069-6000. E no Hospital Brigadeiro São Paulo. Telefone 011-284-9111. A epilepsia existe há mais de 2.000 anos antes de Cristo. O mundo evoluiu, felizmente a medicina avançou. E nós devemos acompanhar essa evolução, acabar com o preconceito, saber que as epilepsias são tratáveis e curáveis. Assim, na virada do milênio, quem sabe, possamos ter uma outra realidade.